Bora! Mais um Clube 5 AM. Com o propósito de gerar transformação. Pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vamos pra cima, porque sextou, isso aí. Hoje é o dia que a galera curte, é sexta-feira. Vamos lá, vamos encerrar a semana, né? Vamos pra final de semana, dormir o fim de semana todo. Não vamos se dedicar, né? Vamos fazer acontecer, vamos fazer 2 fins de semana dentro de um fim de semana, imagina? Vai dar certo. Bastante coisa para acontecer nesse final de semana, tá bom? Vamos lá, hoje é sexta, nós vamos falar sobre como tracionar o seu negócio. Ou como pensar no seu negócio. Ou como iniciar o seu negócio. É mais ou menos, né, nessa linha aí de raciocínio, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual que é o teu nível de empreendedorismo? Vamos dar estudada, né? Tem a pessoa que está só no desejo. Cara, eu desejo empreender, eu penso em empreender. Tomando um pré-treino aqui para ver se dá um ânimo. Daqui a pouco vamos sair fazer uns 15 quilômetros. Tem o primeiro nível, que é só desejo. Não acontece nada, mas tem um desejo. Quantas pessoas você conhece? Talvez seja você essa pessoa. Cara, eu tenho um desejo de começar a vender picolé na praia. Tenho desejo de colocar uma loja de roupa. Eu tenho desejo de botar uma fábrica de computadores, sei lá. Né? Cara, não resolve nada. Né? Não sai do lugar. Quando a gente tem só o desejo. Mas é um primeiro passo, né? A primeira coisa a gente tem que ter o desejo, a vontade, né? O sonho, o projeto, a expectativa. A expectativa também não ajuda. Mas ter essa ideia de que quer fazer algo naquele sentido, beleza? Depois, assim, o primeiro nível mesmo é começar a fazer algo de forma informal, né? Quando tu começa a trabalhar vendendo água na sinaleira, no semáforo. É um trabalho que tu começou a fazer ali de forma informal ali, tu compra água no mercado, no atacado, vai lá e vende no semáforo e dá certo, dá muito certo. Dá pra fazer muita grana, não tem desculpa, cara, é simples. Compra no atacado a 79 centavos. Vende geladinha ali no ponto a 5 pila. Dá 500%. Mais de 500 no bicho, dá 600... cerca mais de 600%. Né? Vai ter que gastar um pouquinho ali com transporte, gelar a água, um cooler, um investimentozinho, e vai dar certo, cara. Bom dia, Regis. Daí, meu, levantamos pra vencer. Junta aí que é nóis. O pessoal lá que começa a fazer um bolo de pote para vender em casa, enfim, cara, tem tantos negócios informais. Esse é o primeiro nível do empreendedorismo. Às vezes é uma renda extra, né? Geralmente é uma renda extra. A pessoa começa com uma renda extra no fundo de quintal. Um amigo nosso que geralmente está nas lives começou a fazer pavés com formas artesanais no fundo de casa, trabalhava na fábrica durante o dia, no final do dia ia fazer pavés no fundo de casa. Hoje ele tem uma empresa de pavés. Mas começou informal. A maioria do pessoal da construção civil é informal. Mas se tu pegar a história aí dos grandes empreendedores, eles começaram informal. Porque é o começo, cara, tu não tem muita estrutura, tu não tem muitas condições, tu começa, né? Rodrigo, tu começou informal, sabe que quando nós começamos a N2, nós já tínhamos o CNPJ, cara. Nós tínhamos aberto um CNPJ antes de saber o dia que nós iríamos iniciar a N2, antes de... Nós estávamos com uma ideia, sabe o desejo? É isso aí, nós estávamos com o desejo e uma ideia de ter uma construtora. A Letícia e o Matheus já faziam projetos para vender informalmente, né? Não tinha uma empresa para isso, mas faziam como renda extra. E daí a gente abriu um CNPJ pensando, cara, que 1 ano, 2 anos, quem sabe a gente vai ter uma construtora. E tinha o CNPJ aberto. E aí a pandemia, e uns 2 meses depois que a gente tinha aberto o CNPJ, abrimos a empresa. Então assim, a gente não começou informal, a gente começou já formalizado. Porque tinha um ruim CNPJ, mas fomos ajustando isso aos pouquinhos ali com
contador e tudo mais. Daí tem, depois do próximo nível, o MEI, né? Hoje a gente tem, faz um tempinho já, alguns anos, que a gente tem a oportunidade do microempreendedor individual, que é um CNPJ, ele não tem os mesmos custos de um Simples Nacional, por exemplo. Ele é tudo mais facilitado, as responsabilidades são bem pequenas, como MEI, pode contratar um funcionário CLT dentro do MEI, os custos são muito baixos, claro que o teu faturamento é limitado. Hoje é 81 mil, estão para aprovar, ou não sei se aprovaram, o ano que vem uma elevação para 140, se eu não me engano 140 mil, que já deveria ter acontecido, porque esses 81 acho que é desde sempre. Então assim, há 10 anos atrás faturar 81 mil era muito bom, hoje, no ano, né? Cara, é muito pouco, cara, não se atualiza, Deus, igual imposto de renda, né? Não se atualizava assim, ó, décadas. Os caras vêm e atualizam, agora estamos te dando um benefício. Que benefício, meu? Tu tinha que atualizar todo ano. Porque os impostos, a inflação, tudo vem atualizando, mas aquilo que vai nos beneficiar, nada atualiza todo ano. E quando eles decidem lá por muita força atualizar, dizem que estão te dando um benefício. Tem que aguentar, mas tudo bem. Então tem um meio hoje, muitas pessoas que, para sair da informalidade, criam um MEI. Pode gerar nota, apresenta uma cara mais de empresa, né? E melhora a relação de negócios, né? Com o teu cliente, principalmente se o teu cliente ele é uma empresa, né? Porque a empresa precisa da tua nota. Hoje a maior parte principal meus prestadores de serviço, basicamente todos eles têm MEI. Alguns têm Simples Nacional, dependendo ali da robustez, mas a maioria tem MEI. Porque ajuda muito, porque eu preciso dessas notas, certo? Depois, o próximo nível é ser empresário. Empresário, cara, mas o MEI não é empresário? É e não é, né? O MEI é aquele informal que está com o CNPJ, tá tocando a vida ali, bem limitado, mas, enfim, tá, de certa forma, começa a vida de empresário. Mas o empresário mesmo é aquele cara que, tem uma empresa, botou a gente trabalhar, aumentou os níveis de responsabilidade, abraçou umas broncas grandes aí, né? Primeiro a chegar, último a sair, o mais mal pago da empresa, e a hora que der os BO, perde até a casa. É basicamente isso, empresário. 80% hoje das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então isso quer dizer que ser empresário no Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Provavelmente você não vai persistir, perdurar depois de 5 anos. Que a estatística diz, né? Então durar 5 anos hoje como empresário, né? Empresário que eu digo é ter uma empresa registrada, pagar os impostos, contratar gente, fazer a roda da economia girar, crescer o teu negócio. Dificilmente tu vai passar de 5 anos. É a realidade que eu vejo ao meu redor aqui. Bom dia, Rafa. Seja bem-vindo, irmão. Levantamos para vencer. Principalmente na construção civil. Ah, Rodrigo, mas eu conheço o tiozinho lá que constrói lá há 20 anos. E ele toca a vida lá, sempre construiu. Peraí, ele não é um empresário. Ele é um MEI ou informal. No máximo MEI. Que ele trabalha mais uns 2 ajudantes, geralmente assim, 3. E eles fazem uma casa por vez, né? Isso aí. Para tu contratar, o cara é bom, né? Por isso que ele trabalha 20 anos no mercado. Mas para tu contratar ele, às vezes tu tem que esperar 6 meses, 8 meses e terminar o serviço. Na verdade. Esse é o cara que está firme no mercado, ele não botou uma empresa. Ele botar uma empresa é contratar gente formalizada ali, né? Conduzir aí 5 obras, 10 obras, aí começa a ser uma construtora mesmo de verdade, tá? Esse empresário aqui, independente do ramo, tá? Ele sofre muito, muito, muito. E eu sempre aconselho não permanecer como empresário, porque vai ser sofrido. A vida do empresário é sofrido. Se tu pegar
a média, assim, do empresário, do MEI, do informal, que é... Eles chamam do empreendedor brasileiro. Já vou falar o que é empreendedor, tá? Na minha percepção. Mas assim, do empreendedor brasileiro, a média de ganho desse empreendedor, eu falo, né? Pega todos, né? Desde o cara gigante de uma grande empresa, média empresa, e pequenas empresas, e informal, ali a galera que empreende, tá? É 3 mil reais por mês. Não, capaz, cara, todo mundo rico. Se tem um CNPJ é rico. Não é, cara, não é. As pessoas olham para alguém que tem uma empresa porque a pessoa tem uma empresa, é rico. Não, cara, é rico. Não é, cara, não é. É muito duro, muito difícil ter uma empresa no Brasil. Eu vou falar para vocês, é muito difícil fazer as coisas certas no Brasil. Eu troquei de contabilidade e descobri que eu tinha muita coisa errada. E eu descobri, nós não sabíamos que a gente estava correndo risco fiscal e um monte de coisa. E que bomba, né? Então agora, claro que agora também vai ter a reforma tributária, já estamos nos ajustando para a reforma tributária. O novo contador tem essa expertise muito bem apurada. E vamos organizar a casa. A gente está fazendo um raio-x da nossa empresa. A gente tem um volume de negócio bem grande, assim, então não dá para ficar rateando, cara. Daqui a pouco vem uma receita, bate aqui, ó, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui. Deixa eu olhar 5 anos para trás. Ah, tá aqui uma multinha, 1 milhão para tu pagar. Cara, é isso aí. E os caras quebram. Claro que vai quebrar. Imagina. Claro que 1 milhão, daí tu entra, recorre, parará, baixa para 300 mil, parcela em 60 vezes, mantém a empresa rodando, mas deve 1 milhão, teoricamente deve 1 milhão lá para a Receita. E às vezes os caras não conseguem pagar isso, daí começa a ferrar com o CPF, prende o CPF, tá devendo para a Receita, então o CPF foi para banha, né? O CPF que está lá naquele CNPJ, foi para banha, não pode ter mais nada no nome, porque o que tivesse vão tomar. Daí tu começa a conversar com os empresários, começa a conhecer a realidade. Muitos assim, por erro fiscal, por má administração, por não entender de gestão, por não profissionalizar tudo isso. E eu falo isso dentro da construção civil, que nossa, os problemas são gigantes. Porque ninguém cuida de gestão, cara. Ninguém sabe os números, ninguém tem o controle, eles só estão vendendo e pagando as contas e vendendo. Tá, mas quanto que deu lá na obra de lucro, na obra do Joãozinho? Deu... não sei, tem que ver. Não sabe, cara, não sabe. Talvez chute um número, mas não sabe. Porque se soubesse ia ver que deu prejuízo e não sabe, cara. Não, mas deu um lucro, tá, mas esse lucro é depois de todas as tuas despesas, da tua gasolina, dos teus impostos, do teu escritório, do teu depreciação. Tem que fazer um monte de cálculo para ver o que deu lá na última linha. Não é assim, vendi por 100, gastei 80, sobrou 20 mil. Ali pode ser que sobrou 20 mil, tá, mas tu tem uma secretária, tu tem um telefone, internet, tudo são despesas que tu tem que colocar ali. Tem que ter um volume de negócios para ir diluindo essas despesas e elas ficarem digamos assim, ficarem viáveis para o teu negócio. Porque se tu não tiver um volume de negócio e a despesa fixa, tu tá pagando para trabalhar e não sabe. E a maioria da galera não sabe, não consegue ver esses números. Eu sei quanto é a minha despesa anual fixa, assim, com escritório, daí tudo que engloba ali meu escritório, funcionários internos, despesa de gasolina, despesa fixa, aluguel e material de escritório, periféricos, essas coisas assim. Eu sei quanto que é a minha despesa de impostos, eu sei quanto eu pago de imposto, eu sei quanto é meu custo de investimento, porque eu tenho investimentos, que é minha frota, meu galpão, nós temos investimentos em terrenos, em imóveis, eu sei quanto eu pago por mês de investimentos, eu sei qual é a minha despesa bancária, né, que a gente fala que é o custo do dinheiro, juros, enfim, tudo que eu pago por mês
que chama que é a despesa bancária, eu sei, cara, tá lá na ponta da caneta. Eu olho gráficos, eu olho esse backup, eu preciso reduzir isso, aqui tá assim, tá bom, tá, que eu não consigo reduzir, então tem que olhar para minha obra, para o meu volume de negócio, se eu consigo diluir isso nos meus negócios. Eu abro hoje meu DRE lá, vejo linha a linha de cada obra, centavo por centavo, eu olho um gráfico mensal de entradas e saídas. Cara, ninguém tem. E agora, semana que vem, vou iniciar vou colocar uma IA dentro da minha gestão, que vai fazer todo o link no meu software de gestão, que eu tenho um software de gestão, tenho um BPO financeiro. Estou trazendo uma contabilista mês que vem para trabalhar para nós internamente, com inteligência artificial, para fazer toda a gestão nossa de secretaria, de fluxo, né, de gestão financeira, tudo, pagamentos, né, recebimentos, tudo. E eu vou colocar uma inteligência artificial ali que vai acelerar os processos, vai me dar dados mais rápidos e vai ajudar nos processos para a pessoa que vai trabalhar ali. Eu vou fazer umas mudanças ali também, né, que vai favorecer isso tudo. Porque a gente tem que profissionalizar gestão, cara. Eu tenho que avançar em gestão, eu tenho que automatizar, trazer tecnologia para gestão, porque o segredo está na gestão. Todo negócio, o segredo está na gestão. Agora estou começando filiais novas, né? A igrejinha já começou, tá com obra rodando lá. Estamos com 2 obras rodando e tem mais umas por iniciar ali, começo do ano. E Nova Santa Rita estou indo daqui a pouco, né? Vou terminar aqui, vou fazer um treino e estou indo para Nova Santa Rita. Que eu acho que em fevereiro começa a primeira obra. Vamos lá ver se hoje a gente alinha um terreno. Pelo menos um terreno eu quero fechar hoje, para nós dar sequência já na primeira obra ali por fevereiro. O projeto já tem mais ou menos em mente, eu só defino o terreno e começa semana que vem projeto para janeiro tá encaminhando esse projeto aí na prefeitura de Santa Rita. Então lá eu estou começando enxuta essas filiais, zerado, sem despesa fixa, ou não é que não tem despesa, tem uma despesa bem pequena mesmo. Então a gente tem lucro já, né? A igrejinha a gente tem lucro, porque a minha despesa é muito pequena. Paga, não preciso alavancar, eu já estou esperto para fazer a obra andar, está sendo bem legal essas experiências com as filiais. Aqui nós temos um custo de aprendizagem, nós temos um custo de investimento, nós temos... Cara, a gente ainda roda muito pesado, né? A máquina ainda é muito pesada para girar. Mas estamos crescendo, estamos investindo e está tudo certo. Então o empresário tem que ter essa percepção do negócio dele. É muito difícil ser empresário, porque ninguém te ensina. Mas eu fiz um curso, eu fiz uma graduação de administração. Não sabe nada. Eu fiz uma graduação de contabilidade. Não sabe nada. Segunda-feira eu vou dar sequência nessa aula, tá? Ainda não falar quais são os passo a passo para nós desenvolver isso. É terrível ser empresário. Não seja empresário no Brasil. Esse é meu conselho. Como assim, Rodrigo? O empresário morre do coração, perde a família, né? Separação, contato com os filhos. É muito difícil, cara. Tu vai apanhar muito. Perde a saúde. É terrível ser empresário. Volto a dizer, primeiro chegar, último a sair, mais mal pago, e quando der os BO e der Receita Federal de tudo, vai perder a caça. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade, é nome sujo e tudo mais. Tá, mas então o que eu faço, cara? Vira um empreendedor. A parte do empresário é uma parte de passagem. Seja um empreendedor. Tu não é um empresário hoje, Rodrigo? Não sou. Eu sou empreendedor. E com um pezinho lá já no investidor, que esses dois aqui também dá para trabalhar, são para mim os focos principais. Como assim empreendedor? Empreendedor é o cara que pega um drone, sobe para cima, tem uma visão mais ampla do mercado. Ele não é o operacional lá, né? A empresa acontece sem ele estar ali. Claro que ele está ali, ele está acompanhando, ele entende dos processos, ele toma decisões, ele sofre junto, né? Mas ele não está preso ali. Ele consegue, hoje, né? Ontem estava igrejinha praticamente o dia todo em função de network, e depois hoje eu estou indo a Nova Santa Rita e a empresa tocando aqui, tem gente tocando empresa, né? A Letícia e o Matheus hoje são empresários, eu sei, eles sofrem demais, cara, não é fácil. E o empreendedor, ele consegue estar mais solto, ele consegue delegar, ele consegue
começar novos negócios, ele consegue ampliar seu hub de negócios, ele consegue prosperar de verdade. O empresário prospera quando o mercado está fluindo, quando está tudo certo, ele prospera. Trabalha muito, mas prospera. Quando vem as crises, ele apanha muito, porque não tem a visão mais ampla, tem dificuldade de ter as saídas, né? O empreendedor não, cara, ele se antecipa às crises, ele consegue fazer essa leitura e consegue dar passos e já ir se organizando para, cara, esse mercado aqui está um pouquinho fraco, vamos para o outro, vamos já agilizar lá, porque aqui se enfraquecer não vai impactar os meus negócios, né, a ponto de eu ter que encerrar, por exemplo, ou quebrar. Então o empreendedor ele é mais dinâmico, né? É para frente, a visão é ampla, ele está enxergando daqui 5 anos, daqui 10 anos. O empresário está enxergando essa semana, cara, pagar as contas dessa semana, é basicamente isso. Então o empreendedor investe muito em network, muito em capacitação pessoal, enfim, cara, mas aí são poucos, muito poucos. A galera não entende isso, desenvolvimento pessoal, network, isso aí não é trabalhar. É aí que muda o jogo, cara. É aí que muda o jogo. Nem vou falar muito mais. Vamos seguir pro próximo. Eu quero correr agora. E o investidor, cara. Aí o cara tá em outro patamar. Ele passou por esses processos. O investidor é o cara que começou lá com um desejo. Ele começou trabalhando. Ele botou um MEI, ele começou o primeiro CNPJ. Enfim, melhorou, cresceu, virou um empresário. Contratou gente. E daí a visão sempre ampla. Daqui a pouco ele se tornou um empreendedor, foi fazendo outros negócios e tal. E começou a sobrar uma grana, começou a fazer o quê? Investir. O empresário não investe, cara. Ele não tem noção disso. Ele não investe. Ele come tudo, porque daí começa a ganhar mais. Ele acha que agora ele tá rico porque tá ganhando 10 mil, 20 mil, 50 mil. Agora ele começa a comprar casa na praia, casa na serra, casa não sei o que, carro não sei o que. Um exemplo clássico de empresário quebrado, endividado, é o médico. O médico é um empresário. Trabalha que nem um condenado, faz grana, mas está muito endividado, porque consome tudo o que ganha. Enfim, vamos para o investidor. O investidor é um cara mais pé no chão. Ele foi crescendo, começou a fazer um investimentozinho aqui, comprou uns terreninhos, né? Os mais espertos estão lá investindo na bolsa, investimento de capitais. Outros começam a ter um pouquinho mais de robustez, começam a investir em outros negócios, encontram sócios e vão botando uma graninha aqui e ali. Investem em pessoas, investem em bons empreendedores que vão fazer negócios acontecerem, né? Eu ando com muitos investidores. A M2 tem crescido muito por aproximar pessoas com perfil investidor. Eu hoje tenho um perfil investidor, tenho na pessoa física, tenho meus negocinhos aí. O Matheus, apesar de ser um empresário e estar trabalhando bastante, ele também aprendeu a fazer isso. Hoje tem uma renda fixa dele que ele faz multiplicação de patrimônio. E, claro, nós ainda somos pequenos investidores, mas estamos aí rodando, né? O Mike não está aqui hoje, mas nós estamos investindo lá na empresa dele, foi meu aluno, meu mentorado, e a gente montei um fundo de investimentos. Eu faço gestão desse fundo hoje, capto dinheiro e boto, e a gente injeta lá na obra dele. Sou parceiro também, boto o meu dinheiro também junto. E aí a gente vai fazendo. O investidor é aquele cara que aprendeu a botar o dinheiro para trabalhar para ele. Seja 50 reais, cara. Começa com 50 reais. Aonde, Atri? Compra uma açãozinha, vai entender de bolsa de valores, depois começa a juntar uma graninha, junta com um ou outro. Cara, vou comprar aquele terreninho lá junto, entendeu? Tá muito barato. Depois a gente vende ele mais caro, ou vamos fazer uma casinha ali para vender. Eu tenho muitos investidores hoje que, junto com a M2, a gente faz casas para vender com parceria. A M2 que faz tudo, o cara só analisa a proposta e, cara, bota uma graninha ali, usamos crédito e tal, e é um parceiro investidor. Tem vários assim. Então, uma parte do crescimento da M2 2026, uns 33% do crescimento da M2 2026 é nesse formato, investidor. Então, que já vai gerar o cenário é gerar 8 milhões de investimento, de negócios em 2026 só com os perfis, com os investidores. Eu já tenho quase a metade já em projeto, e esse projeto de Nova Santa Rita agora vem com parceiro investidor. Então, assim,
fazer 8 milhões em negócio só com parceiro de investidor num ano é muita coisa, tá? Muita coisa, muito bom, né? Muito bom mesmo. E os nossos negócios vão rodando também. Então isso ali é um braço de negócio da M2 através de investimentos, né? De parcerias com o investidor. Então não entra dinheiro no dia a dia para manter a empresa. É um braço que vai entrar dinheiro nas vendas. Isso é pontual, eu não posso depender disso, porque se eu depender disso eu me quebro. Claro que às vezes eu estou precisando vender ali para trazer uma liquidez, para dar um fôlego maior para a empresa. Então é sempre muito bom quando isso acontece, né? Hoje eu tenho 9 imóveis que eu estou precisando vender. São 6 milhões que eu tenho hoje na estante. E sempre comendo alguma coisinha, ajuda, tá uma movimentada. E a gente está negociando, pretendo vender metade deles nos próximos 3 meses. A gente estamos iniciando também um processo de inteligência artificial agora nas vendas, foi implantado, estamos na adaptação desse processo. Semana que vem os corretores parceiros vão usar também essa ferramenta. E vamos para cima, cara. Acredito que tem um potencial aí para os próximos 3 meses vender pelo menos metade, 4 milhões desses imóveis, que vai nos dar um fôlego muito grande aqui na empresa e capacidade de crescimento. Quando tu começa a receber o retorno do investimento, tu começa a ter mais capacidade de crescimento. Porque o dia a dia vai rodando e o investimento vem dando aqueles ups, seja pessoa física. Cada vez que eu realizo algum negócio, vendo um terreno, realizo lá minhas operações em bolsa, de investimentos, eu ganho fôlego para novos investimentos, de crescimento, né? Eu vejo o que eu vou fazer ali. Às vezes tu tira alguma parte daquilo ali para realização pessoal, tudo certo, porque tu tirou do bônus, né? Não tirou do capital. Então esse é o segredo, cara. E reinvestindo. Eu tenho pessoa física feito crescer bastante nesse formato. Então seja um investidor. Esse é o ponto final aí de ser investidor, certo? Semana que vem eu vou dar uma sequenciazinha aqui, mas é o passo a passo, né? Como fazer. A gente falou aqui como iniciar um negócio, o formato ali de um negócio, desde ter desejo, de forma informal, do meio, do empresário, empreendedor, do investidor. São os perfis, né? Vamos botar aqui os perfis. Como é que a gente pode nomear isso, cara? Porque essa aula é bem maior, né? Essa aula vai lá, o passo a passo daí, então, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, eu vou falar semana que vem, esses passo a passo. Fiquei só nos perfis aqui hoje. Os perfis de negócio, de crescimento. Perfis de crescimento, pode ser. Perfil de crescimento do negócio, perfil... até eu encerrar que eu acho um título para essa aula aqui hoje. Beleza? Então, essa aula aí vale ouro, cara. Quem está chegando agora, chegou para mim, um dia, levantando para vencer, olha a aula desde o começo. Só que os caras não querem levantar às 5 da manhã e olhar uma aula dessa. Querem dormir até tarde porque... mas começa às 7, eu vou levantar 10 para 7. Porque ficaram até a noite mexendo na rede social, olhando a vida dos outros. Por isso que não desenvolve, cara. Por um lado é ruim, cara, que daí o Brasil tá apanhando, tem um potencial gigante. País de terceiro mundo, que é Brasil, tem necessidade de tudo. Qualquer coisa que tu fazer, que tu vai fazer dinheiro. Pega uma água, vai vender no sinal, paga 79 centavos, vende a 5 pila geladinha ali, tu vai fazer de grana, meu. Eu sou um que compro. Quantas vezes eu tô lá, os caras vendem o produto errado, os caras querem vender balinha de goma. Vende uma água geladinha com gás, cara. Te apresenta melhor, bota uma roupinha melhor, chega numa bandeja, assim, aquela água suadinha. Depois fechou o sinal, tu vai lá e troca, bota ela gelar e pega outra mais geladinha. Abriu o sinal, abriu o sinal, tu vai lá e troca. Olha só, é só expertise de negócio, cara. Bota uma roupa legal, uma bandejinha bonita ali e tal. Fechou o sinal, vai apresentando aquela água escorrendo assim, com gás, sem gás, escreve uma coisinha. Eu sou o que compro na hora, meu. Na hora, tu tá ali, né, principalmente no verão. Às vezes tu vai demorar para chegar no lugar. No posto é 5 pila, né? Mais caro até, eu acho, no posto de gasolina. Então vende ali na hora, entendeu? Vai ganhar 600%. Que negócio tu ganha 600%, cara. Só que a galera não quer, não para pensar que dá para fazer. Eles não querem estudar, eles querem cuidar da vida dos outros. Rede social, fofocar, vida dos outros, é isso aí. E pegar um benefício do governo, né? Alguma coisa assim. Alguém me ajuda, alguém me resolve a minha vida. Porque é difícil levantar às 5 da manhã e pegar quanto que vale uma aula dessa aí. Mas enfim, meu Deus do céu.
Vamos lá, vamos encerrar, vamos correr, vamos cuidar da nossa vida, vamos prosperar, fazer esse país andar. Só que por outro lado, como tem muita gente que a maioria das pessoas não tá nem aí, a concorrência é baixa. É muito ruim a concorrência. E daí fica mais fácil pro cara que tá esperto, entendeu? Tu vai empreender nos Estados Unidos, é muito difícil, cara. Por quê? O pessoal é mais esperto lá, o pessoal tem mais acesso à tecnologia, tá mais pra frente, então lá, assim, já tem solução para tudo. Não é fácil criar algo que vai ser disruptivo lá e fazer dar certo. É muita concorrência. Europa, muito trancado, muita burocracia, quase impossível começar uma empresa lá. Muita taxa, tudo é muito difícil lá. O Brasil é uma maravilha, cara. Empreender no Brasil. Não, cara, é uma maravilha, meu. Concorrência baixa, precisa de tudo. Abre um MEI aí, já sai como empresário, né? Tirando nota. Não é difícil, claro que não é para amadores, claro que a gente está apanhando muito agora com um monte de taxa, um monte de reforma. Crescer é difícil no Brasil, mas assim, começar um negócio, né, é fácil. Crescer, eu digo que crescer é difícil porque a gente não tem a cultura, não tem o aprendizado, não tem a essência ali, a base. Mas se tu pegar a base, cara, vai embora mesmo. E eu falo, o pessoal, ontem eu estava com um senhor, um grande amigo meu, ele me ajudou muito aqui na empresa e é um mentor para mim, assim. E eu fui professor dele, da família dele, no tempo que eu dava aula de personal. E nós conversando, eu disse para ele assim, cara, quando eu olho para nós, assim, nossa percepção de dentro para fora, a gente ainda está muito preso, eu tenho muita melhoria para fazer, eu preciso agilizar. Por isso estou trazendo inteligência artificial para dentro da empresa, para os negócios e tal. Tem muita coisa que a gente... cara, parece que eu estou amarrado ainda. Mas quando eu olho de fora para dentro, que é quando eu estou lá no mercado, vendo o que está acontecendo, e olho para M2, nós estamos voando há 10 mil anos de luz na frente dos concorrentes. Porque os caras não têm gestão, os caras não têm tecnologia, os caras não têm crescimento, os caras estão devendo para todo mundo, eu não devo nada para ninguém, né? Tem meus compromissos aí, de vai vencer esse boleto, isso, aquilo, mas eu não estou devendo lá na madeireira, como eu estou sabendo, o cara estava devendo 1 milhão aí, que é digamos assim, teoricamente um concorrente meu, né? Outro que está com 60 processos nas costas, fugir para São Paulo, outro que não pode botar nada no nome que vem lá, tem um monte de processo judicial, já confisca. Esse é o nível da minha concorrência lá fora. Eu olho para nós aqui dentro, eu tô voando, tem meus desafios, né? Não é fácil avançar, porque eu olho de dentro para fora e digo, cara, eu preciso avançar nisso. Mas a gente está ainda muito soltinho, tá bem, né? Tá muito bem nesse sentido, muito bem. Então vamos para cima, é isso aí. E sem medo de ser feliz, que a concorrência é fraca, e ela não dura muito. 5 anos explode, tu continua no mercado se tu fazer a coisa certa, beleza? Amanhã, segunda em diante, não perca as aulas de segunda em diante. A gente vai fazer o passo a passo de como fazer isso dar certo, beleza? Vale milhões essas aulas, cara. Meu Deus do céu. Eu queria ter essas aulas quando eu comecei minha empresa. Eu aprendi tudo na marretada, paulada na cabeça. E segunda eu vou contar como eu evoluí, né? O passo a passo aí para evoluir nisso. Beleza? Papai, tu és um pai bom, sempre nos ouve, rendemos graças a ti. E que nós possamos, né, ter visão empreendedora. Que o Senhor abençoe e dê visão para nós de empreendedor, de negócio, que a gente enxergue o futuro de cada um dos nossos negócios, que a gente faça esse país andar, que a gente promova um ecossistema, que a gente faça a economia crescer, que a gente promova a dignidade para as pessoas que estão trabalhando conosco e que todo mundo venha crescer, ninguém fique parado, mas com crescimento, Senhor. Que haja prosperidade em cada um dos seus negócios. Nos negócios dessa galera aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Certo, turma? Valeu? Então, sextou, segunda-feira, nós damos sequência. Espero vocês. Valeu!